Bora lá, pessoal, começando mais uma aula. Olha só aqui, estamos ainda no eixo temático 5, Direito do Trabalho, mas já no item 9.3, 9.4 e 9.5. Então, o que que a gente vai ver hoje? Período de descanso, intervalo para repouso e alimentação, descanso semanal remunerado. 9.4, trabalho noturno e trabalho extraordinário. E 9.5, sistema de compensação de horas. Bora lá então, lembrando, pessoal, curte, compartilha, comenta e se torne membro se quiser esse material ali com todas as minhas anotações. Beleza? Bora lá então, começando com o 9.3, períodos de descanso, intervalo para repouso e alimentação. Os períodos de descanso são importantes para a recuperação física e mental do trabalhador. A CLT estipula diferentes tipos de períodos de descanso durante a jornada de trabalho. Tem o intervalo intra-jornada, que é o artigo 71 da CLT, de duração. Para jornadas superiores a 6 horas, deve-se conceder um intervalo mínimo de 1 hora para repouso ou alimentação, no máximo 2 horas. Se a jornada for entre 4 e 6 horas, o intervalo deve ser de 15 minutos. Redução do intervalo. Em certas condições, o intervalo pode ser reduzido para o mínimo de 30 minutos, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Consequências dessa omissão, pessoal. Caso o empregado não conceda o intervalo entre a jornada, deve remunerar o período correspondente com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Intervalo interjornada, diz ali o artigo 66 da CLT, que duração é obrigatório um intervalo de no mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jornadas de trabalho. Bora lá. Falando aqui, né, de descanso semanal remunerado, DSR. O descanso semanal remunerado é um direito assegurado pela CLT e no artigo 67 diz sobre a periodicidade. O trabalhador tem direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Trabalhadores com jornada parcial, né? Os trabalhadores com jornada parcial também têm direito ao descanso semanal remunerado proporcional às horas trabalhadas. Já a escala de revezamento, pessoal, em atividades que exigem trabalho contínuo, podem ser estabelecidas escalas de revezamento, respeitando-se o direito ao descanso semanal remunerado. Bem, quais são as considerações finais, né? Os períodos de descanso, intervalos para repouso e alimentação e o descanso semanal remunerado são essenciais para a manutenção da saúde do trabalhador e para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A CLT, ao regulamentar esses direitos, busca equilibrar as necessidades operacionais das empresas com os direitos dos trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Vamos para a primeira questão aqui, né? Da FCC de 2018, diz assim: Valéria, empregada da empresa R, está preocupada com a mudança corrida na CLT, notadamente com seu intervalo para repouso ou alimentação. Considerando que ela possui jornada de trabalho diária de 5 horas, o seu intervalo para repouso ou alimentação será: A. Continua sendo obrigatório, de no mínimo 15 minutos. Continua sendo obrigatório, de no mínimo 30 minutos. Continua sendo obrigatório, de no mínimo 20 minutos. Passou a ser obrigatório, de no mínimo 1 hora. Ou passou a ser obrigatório, de no mínimo 30 minutos. E como vimos ali na CLT, é a letra A correta, continua sendo obrigatório de no mínimo 15 minutos. E vamos fazer daquele jeito que a gente combinou, tá? Quando vocês estiverem vendo a aula e eu colocar a questão aqui, para o vídeo, leia a questão, responda a questão e depois continue o vídeo. E aí me diz nos comentários se acertou, se você errou, que mais você precisa estudar. Né? Por aqui você consegue ver. Ah, você errou a questão? Volta na parte teórica, pesquisa no Google, lê algum livro, vai atrás da informação, que ainda tem tempo para fixar tudo isso. O que que você precisa lembrar, o que que você precisa guardar sobre esse tema? Bem, até 4 horas de trabalho, não há intervalo. De 4 a 6 horas de trabalho,
existe o intervalo obrigatório de 15 minutos e mais de 6 horas de trabalho, 1 hora, podendo chegar a 2, mediante acordo escrito ou coletivo. Beleza? 9.4. Trabalho noturno e trabalho extraordinário. Bem, o desempenho do trabalho no período noturno é prejudicial ao trabalhador, sendo por isso objeto de regulamentação específica no ordenamento jurídico. A Constituição Federal, no artigo 7º, no nono inciso, determina que a remuneração do trabalho noturno deve ser superior à do diurno. Em âmbito legal, há duas diretrizes importantes, direcionadas aos empregados urbanos e aos rurais. No que tange aos empregados urbanos, a CLT, no artigo 73, estabelece que o período noturno inicia-se às 22 horas e se estende até às 5 da manhã. Além disso, a hora noturna deve ser reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Guardem esse número, 52 minutos e 30 segundos, sendo remunerada com um adicional de no mínimo 20% sobre a hora diurna. Vamos para essa questão aqui, pessoal, da CESP. A respeito do trabalho noturno para trabalhador urbano, que a gente já vai ver que para rural é um pouquinho diferente, julgue os itens a seguir. Considera-se trabalho noturno aquele executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Tá correto? Bora lá. A hora de trabalho noturno equivale a 52 minutos? E o 3 aqui, a remuneração da hora noturna trabalhada será acrescida pelo menos 20% da hora diurna? Assinale a opção correta. A, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. A B, apenas os itens 1 e 3 estão corretos. A C, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Todos os itens estão corretos. Bora analisar. Bem, o item 1, né? Considera-se trabalho noturno aquele executado entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte? De acordo com o artigo 73, parágrafo 2º, considera-se noturno para os efeitos deste artigo o trabalho executado entre 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, esse está correto. Beleza? O 2, a hora de trabalho noturno equivale a 52 minutos? O artigo 73, no parágrafo 1º, diz que a hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Então, esse item 2 aqui está errado. O 3, a remuneração da hora noturna trabalhada será acrescida de pelo menos 20% da hora diurna? Assinale a opção correta. Está aqui, ó. O artigo 73 diz que, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra B. Apenas o item 1 e 3 estão certos, tá? Então, 52 minutos e 30 segundos. Beleza, pessoal? Guardem esse número. E para guardar aqui, para lembrar de uma vez por todas, escreve, pega um papel, escreve isso, tá? Trabalho noturno é vedado para menores. Ponto. Urbano, qual é período noturno? Que conta das 22 horas até as 5 da manhã. E o adicional de 25%, comparado à hora noturna. Então, a hora noturna tem um valor, a hora diurna tem um valor, a hora noturna é 20% daquilo. Para trabalhadores rurais, na pecuária, quando começa o trabalho noturno na pecuária? Das 20 horas às 4 da manhã. Na agricultura, das 21 horas às 5 da manhã. E o adicional, tanto da pecuária, né, trabalho rural ali, da pecuária e da agricultura, é de 25% comparado com a hora diurna. Beleza? Bora lá. Vamos ver se a gente entendeu. Mais uma questão para vocês. Sobre o trabalho noturno, é incorreto, ó, atenção nisso, é incorreto afirmar
item A, item B, item C, D ou E. Vamos ver cada um deles. Olha só, terá remuneração superior à do diurno e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Está correto, né? O artigo 73 diz que, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Está correto, tá? Mas o que que a gente está buscando? A alternativa incorreta. Então, vamos continuar. A hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Está correto também. O artigo 73, parágrafo 1º da CLT diz que a hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Letra C. Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Está correto também. Artigo 73, parágrafo 2º, considera-se noturno para efeitos deste artigo o trabalho executado entre 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Letra D. A transferência para o período diurno de trabalho não implica a perda do direito ao adicional noturno. Essa está errada, beleza? Porque a súmula 291 do TST diz que o adicional noturno, né, alteração de turno de trabalho, possibilitando possibilidade de supressão do valor, certo? Então, a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Então, perde ali os 20%. Letra E. Devido ao adicional do serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. E está correto, porque a súmula 213 do Superior Tribunal Federal aqui, STF. É devido ao adicional do serviço noturno, ainda que sujeito ao empregado ao regime de revezamento. Beleza? Então, a alternativa que está incorreta é a letra D, tá? Então, a pessoa é transferida para o diurno, ela vai perder o adicional. E é o que está incorreto aqui. É a letra D dessa questão. Próxima questão, pessoal. Em relação ao trabalho noturno também, que é o que a gente está vendo agora, vamos ver todas as questões, item a item aqui, e procurar a que está correta dessa vez, tá? Qual é a alternativa correta? O direito ao adicional noturno não é assegurado ao vigia sujeito ao trabalho noturno, tendo em vista a regulamentação própria e especificidade do serviço realizado, que prevê que este é inerente ao horário de trabalho. Bem, a súmula 140 do TST diz: é assegurada a vigia sujeito ao trabalho noturno direito ao respectivo adicional. Ponto. B. Não se aplica a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos ao trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do cisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, que é regulado por lei própria. O que que diz a súmula 112 do TST? O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de duto, é regulado pela Lei 5.811 de 72, não se aplica a hora reduzida a 52 minutos e 30 segundos. Beleza? Então, essa é a alternativa correta, tá? E C, o adicional noturno pago com habitualidade incorpora-se ao salário do empregado, não podendo deixar de ser pago ainda que o empregado deixe de trabalhar em horário noturno. Está errado, né? A gente já viu isso na alternativa, na questão anterior e também aqui. E não, parou de trabalhar noturno, sim, vai parar de receber o adicional. D. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecida espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, servindo de base de cálculo para o adicional noturno. Letra D. Gorjeta não integra, tá? Então, está errada.
Letra E. Aonde está isso? A súmula 354 do TSE, que diz que gorjetas, natureza jurídica, repercussões mantida. A gorjeta cobrada pelo empregado na nota de serviço ou oferecida espontaneamente pelos clientes integra a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extra e repouso semanal remunerado. E a letra E, o empregado que trabalha em horários mistos, assim entendidos os que abrangem o período diurno e noturno, não faz jus ao adicional noturno, nada a ver, né. Então a letra correta aqui, a alternativa correta, é a letra B de bola. Próximo item, sistema de compensação de horas, né. O artigo 59 diz que, ultrapassadas a carga de trabalho diária ou semanal, o ordenamento jurídico estabelece a necessidade do pagamento das horas suplementares com adicional de horas extras. E o artigo 59 da CLT dispõe que a jornada diária de trabalho pode ser acrescida de 2 horas extraordinárias, mediante acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, o empregador, em regra, pode exigir até 2 horas de trabalho extraordinário. Bem, vamos para essa questão que é a última desse tema para gente. A jornada normal de trabalho é de 7 horas, sendo permitida a realização de 2 horas extras sem limitação legal, de 7 horas e 30 minutos, sendo permitida a realização de no máximo 2 horas extras diárias, 8 horas, sendo permitida a realização de no máximo 10 horas extra. Tem umas questões que extrapolam, né, de tão fora da caixinha. 8 horas, sendo permitida a realização de no máximo 2 horas extras diárias e de 8 horas, sendo permitida a realização de horas extras sem limitação geral. A alternativa correta é a letra D. De acordo com a CLT, artigo 58, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. E o artigo 59, a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 2 horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Beleza? Terminamos esse item 9, certo? E a gente vem amanhã. Cadê meu papelzinho? Cadê minha anotação aqui, gente? Alguém mexeu na minha mesa. Aqui. E a gente vem amanhã com salário mínimo, redutibilidade e garantia. Muito obrigada e até a próxima aula.